E a Câmara Federal deve votar na próxima terça-feira o projeto de lei brasileira Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que ficou conhecido como PL das Fake News. O projeto prevê medidas para o combate à desinformação nas redes sociais e regras para a atuação e responsabilização das chamadas Big Techs no Brasil. Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço a oportunidade para a gente esclarecer aí diversos pontos. Pois é, deputado, na quinta-feira, o seu colega Orlando Silva, do PCdoB, o relator da proposta, protocolou o parecer. O texto teve mudanças, ficou sem a agência fiscalizadora autônoma, mas também cria regras, para criminalizar as pessoas que acabam compartilhando informações falsas e também a responsabilização das plataformas digitais. Em linhas gerais, que avaliação o senhor fez? Esse texto tem recebido muitas críticas, né? Na verdade, essa alteração que você mencionou é só para inglês ver, porque ficou pior. Ele trocou o nome de Ministério da Verdade, que de fato era o que foi mais criticado, por Comitê Gestor do PT, aliás, Comitê Gestor da Internet. E esse Comitê Gestor vai ser regulamentado a posteriori a cargo do Executivo, então ficou muito pior. Sem contar que tem diversos pontos que o Comitê Gestor já tem a faculdade de tomar que antes no texto não tinha. Por exemplo, ele vai poder controlar o que vai ser encaminhado por WhatsApp. Vai criar um tipo, entre aspas, código de conduta. Então, você já não vai mais poder, ao seu bel prazer, encaminhar à vontade mensagens por WhatsApp. Ele vai poder limitar o número de encaminhamentos. Está lá no artigo 41 da proposta dele. Então, é inacreditável. Tem um outro artigo, que é o 12 e o 13, que ele determina uma espécie de intervenção federal estatal das redes sociais. Então, ele cria a ocasião de iminência de risco, ou seja, se acaso as Big Techs não estejam cumprindo com a sua obrigação, eles podem intervir na rede social e eles mesmos fazerem. Então, é horripilante o que esse comitê pode fazer, entre outros absurdos aí que a gente pode mencionar. Deputado, bom dia para você. Paula Nobre falando aqui. Deputado, muitos entenderam que tudo aconteceu de forma muito acelerada, rápida demais, né? O relatório foi aprovado nessa semana e na próxima semana já tem votação. Na sua análise, por que essa pressa, toda essa rapidez, essa celeridade? É porque não tem quando você vai assinar um contrato e alguém chega com um monte de papel, assina aqui, é rápido, é urgência. Não dá tempo de tu ler, pensar, falar com o vizinho, falar com a esposa, refletir um dia. Exatamente esse é o exemplo. Em 2022, a gente derrubou a urgência. E a gente teria derrubado também na semana passada se o presidente Lira não tivesse utilizado de um artigo que exige um quórum menor. Então, essa aceleração é para que o projeto seja aprovado. Tanto é que de lá para cá, por propaganda, por rede social, por emissoras como vocês, que dão a oportunidade de espalhar o conhecimento e alertar das preocupações, o quórum vem se alterando. Então, quanto mais o tempo passa, mais difícil para eles é controlar o que a população vai poder continuar falando e continuar ouvindo. Porque, infelizmente, por boa parte do executivo, do pensamento comunista, que inclusive o relator desse projeto de liberdade de expressão é comunista, não basta você ter que trabalhar 8, 10 horas por dia, como a maioria dos brasileiros, e pagar 40% de tributo para não ir preso. Você precisa entregar mais, você precisa não ter conhecimento das coisas, você precisa ser considerado incapaz, porque a todo tempo você é minado por desinformação, ou seja, por informações que eles cogitam ser incorretas, infelizmente.
Agora, deputado, nós trouxemos inclusive uma notícia que o diretor do Google aqui no Brasil criticou o PL das fake news, falou em texto vago e pediu mais debates e audiências públicas. Levando em consideração esse aspecto trazido pela Paula Nobre, esse regime de urgência que foi aprovado, inclusive na terça-feira, o mérito da proposta será apreciado pela Câmara Federal. Tem algum tipo de saída ou os deputados terão necessariamente que votar esse texto na terça-feira? Há algum subterfúgio legislativo para protelar essa votação e, eventualmente, aumentar os debates? Eu preciso aqui explicar por que as Big Techs não gostam e estão criticando esse texto. Porque é o seguinte, existe um artigo lá, que é o 1147, que obrigam eles a fazer censura prévia sempre que alguma postagem pode ser ilegal, para prevenir. Ora, como eles vão saber? E se souberem, como eles vão fiscalizar isso tudo? E pior, tem um outro artigo, que é o 6º, que torna ele solidariamente responsável sobre aquilo que é postado. Então, veja bem, se alguém consumiu um hambúrguer ruim de uma propaganda que foi feita lá na plataforma, eles podem ser considerados responsáveis. Isso só vai fazer com que as grandes empresas vendam produtos lá, porque aí poucas empresas é possível de ser fiscalizado. Então, eu imagino o Elon Musk, respondendo a tua pergunta, recebendo uma correspondência do Brasil, dizendo: agora você vai ser solidariamente responsável, você vai poder parar de operar, inclusive pode ser penalizado criminalmente se uma outra pessoa escrever, vender ou comunicar algo que potencialmente pode ser criminoso. Mas eu vou largar do Brasil, evidentemente. Agora, o que pode ser feito na semana que vem? Primeiro, eu não estou vendo muita saída aqui, porque cada vez que se pede para alterar, se altera para pior. Ou se dá uma abertura para uma regulamentação pior no futuro. Então, a saída aqui que eu vejo é realmente derrubar a urgência ou apresentar um projeto novo. Até tem um que é menos ruim, que é do Mendonça Filho. E aí sim, depois de aprovado, vai para o Senado, só que lá no Senado é mais difícil derrubar, porque esse texto, no processo legislativo, não é exatamente esse texto, mas já foi aprovado no momento anterior. Então a saída mesmo é reprovar agora e, se caso aprovado, infelizmente, esperar 4 anos para essa claque aí sair do poder e, numa próxima legislatura, a gente conseguir a revogação da norma. Deputado, ainda falando sobre esse processo, queria a sua avaliação se votações como essa, requerimentos de urgência, não precisaria de uma maioria absoluta para ter, enfim, uma finalização em relação a essa votação? Precisaria ser essa divisão como a gente teve? É que é o seguinte, o processo normal, essa discussão deveria ir para as comissões. Então, existem a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade, uma comissão de mérito, e outras comissões que talvez tivessem referência temática com o assunto. Para não passar nas comissões, o regimento permite que seja aprovada uma urgência. Então, essa urgência é aprovada, sim, por maioria absoluta. Porém, o presidente se utilizou de um artifício, que é o artigo 154 do regimento, que é permitido somente 3 vezes por ano. Ele gastou uma bala dessas 3 para utilizar neste projeto. E aí sim precisa de maioria dos presentes e não da maioria absoluta, e por conta disso foi aprovada a urgência. E aqui fica uma outra crítica do enorme poder que tem o presidente da Câmara dos Deputados. Tem mais de 6 mil projetos protocolados por ano, mais de 2 mil projetos na lista de urgência. Então, ele pode pinçar um desses projetos e simplesmente colocar ele na pauta, deixando todo o resto, independente se é importante ou não, independente do que vocês acham ou não, para ser pautado e muito provavelmente deliberado e muitas das vezes aprovado, porque o presidente tem um grau de influência muito grande dentro da Câmara. Tá certo. PL das fake news em destaque nessa entrevista especial com o deputado federal Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Deputado, bom domingo para o senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço.